Nós estamos no meio de uma campanha, amém? Estamos profetizando o favor de Deus sobre as nossas vidas. Você tem profetizado isso durante essas semanas? Você pode crer no favor de Deus, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vou ler o Salmo 25 inteiro. Se você não está muito familiarizado com a Bíblia, é só abrir bem no meio que você vai achar o livro de Salmos. E o Salmo de número 25 nós vamos ler então. O texto diz: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém? Esse certamente é um homem que está profetizando o favor de Deus, é um homem que crê no favor de Deus. Quando nós lemos os Salmos, nós vemos uma experiência viva de pessoas que passam por lutas como a gente passa, passam por dificuldades, alguns que viveram, acredite você ou não, épocas piores do que a nossa, mas que confiaram em Deus e lançaram toda a sua esperança em Deus. E nós estamos profetizando o favor de Deus. Quando nós estamos profetizando, significa que nós estamos crendo em algo que ainda não vemos, concorda? Se você está profetizando saúde, muitas vezes você ainda está num momento que está passando por uma enfermidade. Você está profetizando a cura, você está crendo em algo que ainda virá. Talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira e profetizando a prosperidade de Deus na sua vida. Talvez você esteja passando por um momento difícil de relacionamentos, de família, e você está profetizando a paz. A gente profetiza algo que ainda virá. Amém? Então nós precisamos ter fé. Para que a gente realmente alcance aquilo que nós estamos profetizando, nós precisamos estar firmados na fé. E não há nada mais importante para que você tenha fé, para que você fique firme, para que você consiga realmente crer e superar as dificuldades que surgem durante a espera, do que você olhar para Deus. Nós profetizamos o favor de Deus porque nós conhecemos a Deus. Nós sabemos quem Ele é. Nós olhamos para o seu caráter, para o seu amor, para o seu poder, para a maneira como Ele agiu em toda a história. Nós ficamos motivados a crer porque nós estamos olhando para Ele. A gente não profetiza o favor de Deus só porque é mais gostoso crer do que não crer, só porque é melhor ter pensamentos positivos do que ser negativo. Nós profetizamos algo que tem fundamento, amém? E o fundamento da nossa fé vem quando nós realmente olhamos para Deus, cremos em tudo que Ele é. E nesse texto eu quero mostrar para você, certamente o texto é bastante profundo e tem muitas coisas, mas eu quero citar para você 7 motivos para você crer no favor de Deus. 7 motivos que o salmista listou, ele destacou no meio da sua oração, no meio do seu cântico de adoração ao Senhor.
Em primeiro lugar, você deve crer no favor de Deus, porque Deus nos dá segurança. Deus nos dá segurança. Veja o que diz o versículo 3. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Deus nos dá segurança. Não vou ser envergonhado. Eu não estou entrando num barco furado. Eu não estou colocando minha fé em algo que é inócuo, que não vai surtir efeito. Eu não estou perdendo meu tempo. Eu não estou me enganando, me iludindo. Eu estou colocando a minha fé em alguém que realmente vai suprir a minha necessidade. Eu posso estar seguro. E uma das maiores necessidades do ser humano é segurança. Nós precisamos saber que estamos seguros, seguros nas mãos de Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis, onde os perigos se multiplicam, o texto nos mostra que os que esperam no Senhor têm segurança. Há um texto em Provérbios 3:26 que diz: porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Há muitas dificuldades na vida, há muitas armadilhas por todo lado. A vida humana não é uma experiência fácil. Desde que entrou o pecado no mundo, as relações entre as pessoas se conturbaram, as relações a nossa relação como povo com o nosso governo se complicou, a nossa relação com o semelhante, a nossa relação dentro da família, a nossa relação com o dinheiro, tudo isso tem ciladas por todo lado, gente. Tem armadilhas onde o nosso pé poderia ficar preso, mas aquele que está confiando em Deus, está olhando para o Senhor, colocou a sua fé em Jesus, ele está protegido, ele pode andar em segurança, porque ele vai guardar os seus pés de serem presos. Tem um texto no livro de Salmos também, Salmo 57:1, que além de tremendo na sua declaração, é muito bonito, muito poético, porque ele diz assim, Salmo 57:1, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. À sombra das tuas asas eu me abrigo. Muitas vezes a situação é difícil, a gente se sente apertado de um lado, de outro, a gente se sente sozinho, a gente se sente diante de uma grande dificuldade, mas veja o que esse homem está dizendo: à sombra das tuas asas eu me abrigo, estou tranquilo, está tudo bem, aqui não vai ter problema, aqui eu não vou ser atingido, eu não vou ser destruído, o momento difícil vai passar, eu estou guardado, protegido à sombra das tuas asas. Amém? Segundo motivo para você realmente profetizar o favor de Deus, crer no amor de Jesus pela tua vida e olhar para Ele, é que Ele nos guia no nosso caminho. Há uma série de versículos, somente nesse capítulo, que mostram como Deus é um Deus que guia os seus servos. Se você confia em Jesus, se você anda na presença de Deus, uma das coisas que está prometido muitas vezes na Bíblia é que Deus vai te dar direção. Já se sentiu sem direção em algum momento? Já se sentiu perdido em algum momento? Quando os problemas surgem, às vezes a gente se sente meio desnorteado, perdido. Mas se você realmente anda com Deus, você vai encontrar uma direção clara para a sua vida. Deixa eu te mostrar, só nesse capítulo, quantas promessas disso nós temos. Versículo 4, ele diz assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Deus está pronto para nos ensinar. O versículo 5, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. No versículo 8 ele repete, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Versículo 9, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o caminho. Deus guia, Deus ensina, Deus orienta os nossos caminhos, mas não acabou. Versículo 10, todas as veredas, veredas são os caminhos, não é? Sinônimo de caminhos, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. E no versículo 12, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Uma das promessas mais recorrentes na Bíblia, e que às vezes a gente não toma posse, a gente não crê,
não vivencia é que Deus está pronto a dirigir os nossos caminhos. Você que é jovem ainda tem tanta coisa pela frente, tantas coisas para decidir, tantas coisas que você projetou e ainda não aconteceram. Deus vai dirigir os seus caminhos. Não é para todo mundo, é para aqueles que são mansos, é para aqueles que se submetem à direção de Deus. Mas tudo aquilo que você ainda não viu, que ainda não aconteceu na sua vida, você pode crer que Deus vai dirigir os seus caminhos. Se você for submisso à vontade de Deus, se você orar, ouvir a voz do Espírito, deixar que Deus guie o seu coração, se na hora de tomar cada decisão, você orar e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, Ele vai guiar o seu caminho. Você pode ficar tranquilo, a sua vida vai ser uma vida abençoada, porque Deus vai conduzir os seus caminhos. Muitas vezes a gente nem entende, no meio do processo, a gente pensa que Deus se ausentou, a gente pensa que não tem uma direção clara, mas Deus está lá preparando todas as coisas. Eu que já não sou tão jovem assim, também não sou tão velho, posso olhar para trás e ver quantas vezes eu não sabia o que Deus estava preparando, mas estava tudo sendo acomodado. Houve um momento, por exemplo, que eu fazia faculdade teológica, queria me preparar para servir a Deus, e eu trabalhava num ambiente na Bolsa de Valores em que estava ficando impossível estudar. Saía de lá muito tarde, perdia matérias, perdia dias de aula e não conseguia estudar. E eu lutei algum tempo com aquilo, era um tempo de crise de emprego também, era difícil simplesmente sair dali, porque eu precisava de um emprego para poder estudar, mas também ali não estava dando certo. E naquele período eu fiquei muito confuso. Sabe aquele momento que você senta num canto e espera o problema acabar, porque você não sabe realmente para onde ir? Mas eu confiava que Deus sabia o que estava fazendo. E eu orava e dizia: Senhor, eu aceitei o teu chamado, eu sei que o Senhor sabe o que está fazendo, embora eu ainda não entenda, mas eu vou seguir adiante. Hoje, depois de ter passado por isso, depois de ter superado tudo isso, eu olho para aquele tempo e vejo que foi a experiência mais profunda, que mais me fortaleceu, foi melhor do que todas as aulas que eu tive na faculdade teológica. Foi a experiência de lutar contra aquilo, de superar aquele momento, não desistir diante das dificuldades. Aquilo me trouxe um preparo muito maior do que se eu simplesmente estivesse vencendo tudo com facilidade. Então, no meio do problema, às vezes a gente pensa que Deus não está nos dirigindo, que nosso caminho não está sendo reto, mas Deus sabe o que faz. Amém? Submeta-se à vontade de Deus. Creia que Deus realmente dirige. Ore e espere Deus falar com você. Sabe, quando eu me converti, me ensinaram que eu podia falar com Deus. Isso foi uma grande coisa, porque eu não tinha certeza de que eu podia ter esse acesso e falar com Deus. Mas só depois de muito tempo é que me ensinaram que Deus também falava. Para mim, oração era eu chegar e dizer: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus, faça isso, faça aquilo. Em nome de Jesus, amém. E ir embora. Mas depois de um tempo, graças a Deus, eu aprendi que Deus também fala. E eu comecei a orar e esperar pela voz do Espírito. Esperar que Deus falasse. Esperar que Deus desse uma direção. Esperar que a paz de Deus viesse através do Espírito Santo na minha vida. Amém? Então, há inúmeras promessas em toda a Bíblia nos mostrando que Deus é um Deus que dirige os nossos passos. Não fique com medo da vida. Não fique com medo do futuro. Você não está sozinho. Deus prometeu dirigir os seus passos. Eu li pelo menos meia dúzia de versículos aqui. E há uma promessa do próprio Senhor Jesus, quando Ele disse em João 16:13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus prometeu que o Espírito Santo, quando viesse, nos guiaria. O Espírito Santo está na sua vida, amém? Se você teve um encontro com Jesus, se você foi salvo, lavado pelo sangue de Jesus, o Espírito de Deus habita em você. E Ele veio com qual função? Principalmente nos guiar. Então você pode contar com a direção de Deus na sua vida. O problema é que às vezes a gente faz tudo errado, né? A gente faz os planos e depois diz assim: Senhor, abençoa os meus planos. Espera aí. Primeiro ore. Primeiro consulte a Deus, peça que Deus dê direção para a sua vida, faça os planos junto com Ele, e aí você vai ver que a bênção de Deus vai estar junto. Agora, se você faz os planos da sua cabeça e depois só vai lá pedir para Deus carimbar, pode ser que Ele não carimbe, pode ser que Ele diga: mas esse não é o meu plano. Por isso que o texto diz que é para os humildes, os mansos de espírito
Esses vão ter a direção. Se você submeter a tua vida a Deus, você pode crer que Ele vai dirigir e vai guiar os seus passos. Amém? O terceiro motivo para você crer que Deus realmente tem favor sobre a sua vida, motivo para você profetizar o favor de Deus, é que Deus nos dá o perdão. Vários versículos também falam sobre isso nesse texto. O versículo 6 diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. O 7, não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Versículos 10 e 11 dizem: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. E o versículo 18 ainda: considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vários versículos também. Outro tema importante na visão desse homem. Eu só posso profetizar o favor de Deus, eu só posso crer na bênção de Deus na minha vida, se eu tiver convicção de que eu fui perdoado. Porque se você não entender o perdão de Deus, se você não entender a graça, a misericórdia, como Deus te olha com amor, como Ele é pronto a perdoar o seu pecado, como é que você vai ter autoridade para pedir alguma coisa para Deus? Se você permitir que o diabo fique acusando, trazendo sentimentos de culpa em relação às coisas do seu passado, como é que você vai ter autoridade? Como é que você vai ter ousadia para entrar na presença de Deus? Como é que você vai profetizar algo que você não merece? Quantos aqui estão profetizando uma bênção de Deus sobre a sua vida? Estão buscando algo que ainda não veio e você está esperando no nome de Jesus? Você tem certeza de que você merece essa bênção? Não precisa ter certeza. Não precisa. Você não precisa merecer essa bênção. Deu para entender? Você tem que crer na graça de Jesus. Você tem que crer que Deus, como um bom pai, gosta de dar boas coisas aos seus filhos. Se dependesse dos nossos méritos, estaríamos perdidos. A pior coisa que um crente pode fazer é querer fazer contabilidade com Deus. Vai estar sempre no vermelho se você fizer contabilidade. Se você fizer, deixa eu ver, eu fiz uma boa ação aqui, mas eu pisei na bola aqui, mas eu obedeci a Deus naquele momento, eu servi a Deus, eu entrei lá num movimento da igreja, num ministério, então eu servi a Deus, está aqui a favor, mas tem um negócio contra mim aqui. Não adianta, você vai estar muito mal. Contabilidade com Deus não funciona. O que funciona é você crer que Jesus morreu por você, pagou o preço dos seus pecados, amém? Te salvou, te lavou. Pode aplaudir ao Senhor. Quantas pessoas a gente tem visto que mesmo se chegando a Jesus, às vezes ainda não entendem a graça. Às vezes a pessoa vem falar com a gente e fica argumentando, tentando provar que ela não merece. Ela diz assim: pastor, mas o senhor não sabe o que eu já fiz. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz tanta coisa ruim. Não adianta tentar provar para a gente que você não merece. A gente já sabe que você não merece. Nem eu mereço, nenhum de nós. Não é por mérito próprio, é por causa da graça de Jesus. Foi na cruz que Jesus fez a obra que nós não podíamos fazer. Se um de nós aqui pudesse merecer, talvez Deus fizesse então a salvação pelas obras. Mas ninguém merece. Ninguém, nenhum de nós poderia ser salvo por seus próprios méritos. Nenhum de nós merece a graça de Deus. Tem gente que não está servindo a Deus porque fala assim: mas eu fiz tanta coisa errada, eu não mereço essa honra de servir a Deus. Você foi chamado para servir a Deus. E sabe, se você errou de novo, e se você errou mais uma vez, e se o seu erro foi grave, nada disso conta, isso é contabilidade. Para de fazer contabilidade com Deus. Aceite que a graça de Jesus é maior do que todos os seus pecados. Amém? E é a graça de Jesus que faz com que você possa profetizar o favor de Deus. Não depende nada do que você fez. Depende simplesmente de você crer e crer até o fim, crer até que aconteça, orar e buscar o milagre até que ele venha sobre a tua vida. Mas sempre olhando para Deus e não para si mesmo.
Se você olhar para si mesmo, você não vai encontrar muita coisa boa. Você tem que olhar para Deus. Por isso, esse homem, o salmista, ele só fala das coisas de Deus. É Ele quem me dá segurança, é Ele quem me dá o perdão. Ele está olhando para o Senhor. E dependendo dEle, se você depender do Senhor, você realmente vai ser abençoado. Não deixe que o acusador iniba a sua fé. O diabo é o acusador. Tem uma frase que o pastor Daniel costuma usar também, que ele diz assim, uma frase conhecida por aí, né? Quando o diabo vier falar do seu passado, fale com ele sobre o futuro dele. Se o diabo quiser falar sobre o seu passado, em vez de falar sobre o seu passado, fale sobre o futuro dele. Lembre-o do futuro dele. Acabou a conversa aí. Amém? Aceite a graça e o perdão de Jesus na tua vida. Em quarto lugar, esse salmo nos mostra que nós devemos profetizar o favor de Deus, podemos confiar nele, porque quando olhamos para Deus, vemos que Ele nos faz prosperar. Deus nos faz prosperar. Versículo 13. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Deus está preocupado com a sua prosperidade? Sim ou não? Mas será que Deus não está preocupado só com as coisas eternas? Só com o futuro? Só com o que você vai viver lá no céu? Com a sua alma? Será que Deus se preocupa com a sua vida? Deus está preocupado em te ajudar a se livrar de dívidas? Deus está preocupado em te ajudar a prosperar, ser bem-sucedido na sua profissão? Deus se importa com isso? Sabe por que Ele se importa? Porque você se importa. É bom para você. É importante para você? É importante para o Senhor. É claro que todas as bênçãos que são 100% espirituais, elas são melhores. O perdão é melhor do que qualquer outra coisa, amém? A vida eterna é melhor do que qualquer coisa desse mundo aqui. Mas Deus também cuida da sua vida nesses tempos aqui, nesses dias aqui. Prosperidade não significa que você vai ser rico, milionário, não é isso. Deus não está prometendo luxo, não. Ele está prometendo que Ele vai abençoar a sua vida e aquilo que você fizer vai ser bem sucedido. Exatamente como diz o Salmo 1, que diz que aquele que teme ao Senhor, ele vai ser bem sucedido, vai ser próspero. Salmo 1, versículo 3, diz assim, ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Essa é a prosperidade que Deus tem para nós. Não é só material, não é uma questão financeira. Prosperidade significa Deus levar você a ter sucesso nas coisas que você empreende. Se a sua busca hoje é por uma restauração familiar, prosperidade é ter uma família abençoada, unida, orando juntos. Amém? Se você tem uma necessidade financeira, a resposta de Deus vai ser financeira. Isso é prosperidade. Deus vai abrir portas, preparar um caminho para que você possa ter o suprimento das suas necessidades. Se a sua prosperidade é vencer um vício, Deus vai te dar vitória, vai te dar força para vencer as suas tentações, para superar as suas dificuldades. Isso é prosperidade. Se você é um jovem, está começando a sua carreira, Deus vai te dar portas abertas. Confie no Senhor, que Ele supre todas as nossas necessidades. Tudo que é eterno é melhor do que as coisas terrenas, mas Deus também se preocupa com a maneira como nós vivemos no nosso dia a dia e com as pequenas coisas que para nós são importantes também enquanto vivemos aqui, amém? Em quinto lugar, o texto mostra que nós podemos profetizar o favor de Deus, porque Deus tem uma aliança conosco. Repita comigo, Deus tem aliança comigo. Você está em aliança com o Senhor, amém? Veja lá o versículo 10, diz assim, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. E o versículo 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quando você está em aliança com Deus, é outra história. Se você ainda não tem uma aliança com o Senhor, se você nunca fez uma entrega de coração a Jesus, hoje você deve fazer isso. Não espere para amanhã, não. Abra já o seu coração. Porque se você não tem uma aliança com o Senhor,
Você não tem acesso a todas essas bênçãos que estão prometidas aqui. Tudo isso é para quem anda com o Senhor, para quem teme a Deus, para quem tem aliança com Ele. E nós temos uma aliança no sangue de Jesus. Jesus veio estabelecer uma nova aliança. Lá em Marcos 14, 24 diz assim: então lhes disse Jesus: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. A aliança do Velho Testamento era baseada na obediência a mandamentos. Mas ainda assim, o homem que temia Deus e que buscava servir a Deus obedecendo os mandamentos era abençoado. Hoje, a aliança que nós temos com Jesus é baseada no sangue dele. A aliança é um contrato. E o contrato que Deus fez conosco, que Jesus fez conosco ali na cruz, foi muito simples. Ele disse assim: vocês têm morte, eu tenho vida. Eu morro por vocês e dou a minha vida a vocês. Eu fico com a sua morte, vocês ficam com a minha vida. Eu fico com seus pecados, eu carrego a culpa deles. E de hoje em diante vocês são santos. É assim que Deus nos vê. Ele olha para você, você está em aliança com Jesus, recebeu o sangue de Jesus sobre a sua vida, creu que Jesus na cruz morreu por você. Ele olha para você e diz assim: santo. Por quê? Ele está atribuindo a você a santidade de Jesus. Ele sofreu o nosso castigo para que nós recebamos a sua paz. Essa é a aliança que nós temos com Jesus. Esse é o contrato que nós temos com Ele. Ele nos deu a sua vida, ficou com a nossa morte. Esse foi o contrato que fizemos ali na cruz. Então, quando eu profetizo o favor de Deus, eu estou amparado em um contrato. Como eu falei no começo, profetizar o favor de Deus não é só ter um pensamento positivo vazio. Não. Eu estou profetizando porque eu tenho base legal, eu tenho um contrato para mostrar aqui. Sabe que contrato é esse? A nova aliança no sangue de Jesus. Então, eu creio no perdão dos meus pecados porque há um contrato assinado pelo sangue de Jesus. Eu reivindico as bênçãos de Deus e a prosperidade para que eu seja bem sucedido nas coisas, porque há um contrato assinado com o sangue de Jesus. Eu peço a bênção de Deus para tudo aquilo que eu vou fazer, eu creio na sua graça, eu creio que Deus vai me dar segurança. Por quê? Porque é um contrato. Através do sangue de Jesus, todos os meus pecados foram perdoados, o acesso à graça de Deus é livre, eu posso ser ousado, eu posso ter fé, eu posso profetizar o favor de Deus, porque há um contrato. E nesse contrato está o meu nome, e nesse contrato está a assinatura de Jesus. Temos alguns advogados aqui que eu sei, esse contrato vale. Esse contrato dá segurança. Amém? Então você precisa ter aliança com Jesus. Se você tem aliança com Jesus, você vai ser ousado na hora de profetizar o favor de Deus sobre a sua vida. O sexto motivo para você crer na bênção de Deus é que Ele nos dá livramento. Muitas vezes passamos por perigos reais. Amém? É verdade ou não? Os problemas que você está passando aí são de mentirinha ou são verdadeiros? São reais ou não? Deus nos dá livramento. Veja o que diz o versículo 15 e 16. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Versículos 19 e 20. Considero os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, porque em ti me refugio. O salmista pede: Deus, me livre. Tenho muitas lutas, estou sofrendo ataques, tem gente que me odeia. Veja que contraste. De um lado, ele se sentia sozinho. Por ele não via ninguém. Mas contra ele diz que havia muitos. Olha só que situação difícil. Para ajudá-lo não tem ninguém, estou me sentindo sozinho. Quantos aqui se sentiram sozinhos nos últimos tempos? Mas ele diz: os inimigos são muitos. Os inimigos são muitos. E o que é que ele faz então? Sucumbe diante do problema? Desiste? Dá fim à sua vida? Não. Ele diz: Senhor, o Senhor é o meu refúgio,
O Senhor me dá livramento. E ele clama a Deus, ele ora, ele diz: Senhor, considera os meus inimigos, pois são muitos. Guarda minha alma, livra-me. Não seja eu envergonhado. Ele está dizendo: Senhor, eu preciso do teu auxílio, da tua ajuda. São muitos problemas, mas se o Senhor estiver comigo, eu não estou mais sozinho, amém? Se Jesus está com você, você não está mais sozinho. Uma outra frase antiga já diz assim, que um com Deus é maioria. Não importa quantos são contra, não importa o tamanho dos problemas, quantos problemas são, quão antigos são esses problemas, se Jesus estiver com você, você pode crer no livramento. Seu pé ficou preso? Ele quebra a armadilha. Ele desfaz a armadilha. Ele livra. Amém? E por fim, a última bênção prometida nesse texto é que ele refrigera a nossa alma. Ele não dá só o livramento de tirar daquela cadeia, mas ele tira o sofrimento, a tribulação que vem no nosso coração. Os problemas, eles vêm de fora, mas eles acabam afetando lá dentro o nosso coração às vezes. A gente se sente oprimido, atribulado quando os problemas se multiplicam. Mas olha o que diz o texto. Versículo 17. Alivia-me as tribulações do coração. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Versículo 22. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Esse homem esperava em Deus. Esse homem esperava por soluções práticas, mas também por uma paz interior. O profeta Isaías disse lá em Isaías 26:3: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tu conservarás em perfeita paz. Sabe o que Deus tem para você? Além de te dar prosperidade, te fazer bem-sucedido, além de te dar segurança, te dar livramento, te dar o perdão, Ele te dá a paz. Deus age na sua vida para te dar livramento, mas Ele quer tocar também no seu coração. Tirar a angústia, a tristeza, tirar esse sentimento de solidão que muitas vezes vem. Eu duvido que tenha alguém aqui que nunca tenha se sentido sozinho. A gente tem família, a gente tem amigos, mas muitas vezes a gente está aguentando um problema lá sozinho. Tem coisas que a gente acaba não contando para ninguém. Mas quando você entrega o seu problema diante de Deus, Ele vai trazer a paz no teu coração. Tu conservarás em perfeita paz aquele que confia em ti, cujo propósito é firme. Filipenses 4:7 tem uma promessa maravilhosa, todo mundo deve conhecer, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, é muito acima do natural. Se você olhar para o natural, se você pensar no tamanho dos problemas, se você pensar que o problema já é antigo, se você pensar que você acha que está demorando a solução, você está olhando para fora, você pode ter todos os motivos para ficar angustiado. Mas quando você olha para Jesus, o texto diz que Ele vai guardar o seu coração. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, é sobrenatural essa paz. Não depende das circunstâncias. Sabe, eu tenho visto gente que há 10 anos estava vivendo em paz, porque a economia do país estava bem. Agora, com essa encrenca que está aí na economia, está todo mundo desesperado. Você precisa viver em paz. A sua paz não pode depender de governo, até porque se depender de governo, a gente está numa situação complicada. A sua paz vem de Jesus, ela excede todo o entendimento, ela é sobrenatural. E o que é que o texto diz? Que ela vai guardar o teu coração, o seu coração vai estar protegido. Sabe, a gente anda nesse mundo cheio de ciladas, de problemas, de coisas como a gente falou, mas a gente anda em paz, guardado, protegido. A paz de Deus vai guardar o seu coração. Mas sabe do que Paulo estava falando quando ele disse isso? Estava falando de oração. É na oração que a gente vai encontrar essa paz. É derramando o nosso coração diante de Deus. Como o salmista fez, todo esse salmo é uma oração em que ele olhou para Deus, declarou as bênçãos de Deus, o caráter de Deus, o amor de Deus. E quanto mais ele olhou para o Senhor, mais ele se sentiu seguro e cheio de fé. Amém? Eu quero fazer um desafio a você nessa noite. Abaixe sua cabeça e ore um instante.
Quantos estão profetizando o favor de Deus? Sabe, Jesus nunca prometeu para a gente que a gente não teria lutas. A Bíblia não é historinha da carochinha, não. A Bíblia é um livro verdadeiro. E as lutas são verdadeiras, os problemas são reais. Este mundo não é um mundo perfeito. Quando você passa por uma luta, por uma dificuldade, nunca deixe que isso abale a sua fé. Lutas e problemas não são sinal de que Deus te abandonou. Eles acontecem porque acontecem na vida de todo mundo. Mas nós temos uma coisa: nós podemos olhar para Deus em vez de olhar para o problema. Nós podemos olhar para o caráter, para o amor de Deus. Nós podemos fazer como esse salmista, que só num salmo declarou tantas coisas maravilhosas sobre Deus. É Ele quem nos dá segurança, é Ele quem nos faz prosperar, é Ele quem nos dá o perdão. Eu estou em aliança com Ele, meu nome está lá num contrato assinado pelo sangue de Jesus. Então, quando eu profetizo o favor de Deus, eu estou declarando a minha fé, de que mesmo vivendo nesse mundo cheio de ciladas, de confusões, de problemas, eu vou experimentar a bênção de Deus para vencer os meus desafios. E seja qual for o desafio que você está enfrentando, nunca retroceda na sua fé. Busque a Deus até alcançar o teu milagre, porque Deus está pronto a nos abençoar. A mão de Deus está estendida para nos abençoar. Nós estamos vivendo num tempo em que a graça de Deus está sendo derramada. O favor de Deus não é uma ilusão, é algo que eu posso contar. Eu posso contar com o favor de Deus. Amém? Então agora eu quero que você coloque o seu problema, a sua necessidade, o seu desafio, aquilo que você está buscando de Deus, aquilo que você necessita, porque Deus é um bom Pai. E Jesus mesmo nos ensinou que nós devemos ser persistentes na oração, como aquela viúva que importunava o juiz até ele dizer: vou atender o seu pedido. Só que Deus não é um juiz ruim, não é alguém que não se importa. Deus é Pai. E nós estamos apresentando o nosso pedido, nossa oração, diante de um Pai eterno, bondoso. Amém? Levante suas mãos e ore a Deus agora. E se você quiser clamar, clame mesmo. Se você quiser orar em voz alta, ore em voz alta mesmo. Clame pela bênção de Deus na sua vida. Senhor, no nome de Jesus, todos nós estamos aqui, Senhor, clamando pelo Teu poder sobre as nossas vidas, porque cada um de nós tem necessidades, nós temos desafios a vencer, existem problemas adiante de nós. Alguns deles parecem muito grandes, parecem gigantes, parecem intransponíveis. Alguns problemas que os Teus servos passam são coisas que já os perturbam há muito tempo. Muitos estão aqui ansiosos, ó Deus, por ver essa bênção, mas nós queremos declarar que nós não olhamos para o problema, mas olhamos para o nosso Senhor, aquele que é o Todo-Poderoso. E eu quero declarar sobre a vida do Teu povo, ó Deus, que o favor de Deus está disponível para cada um de nós, ó Deus. Nós profetizamos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Sabemos que temos acesso livre à Tua graça, ó Deus. O Senhor já nos perdoou, o sangue de Jesus já foi derramado por nossas vidas, e esse sangue tem poder para curar, tem poder para nos abençoar, nos livrar das ciladas em que os nossos pés talvez tenham sido presos. O Senhor tem poder para nos livrar de toda malignidade. Não há nenhum poder do mal que possa contrapor ao Teu poder. Por isso nós declaramos, por causa do sangue de Jesus, porque estamos em aliança com o Senhor, a Tua vitória sobre as nossas vidas. Declaramos o Teu favor, a Tua bênção, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é tremendo na sua vida. Amém? Não deixe qualquer tipo de situação de cilada abalar a tua fé. Hoje nós vimos aqui, acho que mais de 20 irmãos, né, que entregaram sua vida a Jesus, foram batizados, estão começando a sua carreira de fé. Muitos aqui talvez tenham já muitos anos com Jesus. Importa que a gente esteja firme na nossa fé, crescendo espiritualmente. Melhor maneira de você saber que sua vida vai chegar num bom destino é saber que você ainda está andando. Se você está indo adiante, se você está crescendo, se você está buscando a Deus, você vai chegar lá. Você vai alcançar os teus objetivos. Você vai cumprir os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Nós vamos orar.
terminar esse momento agradecendo ao Senhor pela sua bênção, agradecendo ao Senhor pela sua graça, pelo seu poder e por essa oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado por essas vidas, Deus, tantos que foram batizados aqui, como aqueles que hoje fizeram uma primeira decisão pelo Senhor e puderam crer no teu amor e na tua graça, Deus. Guarda cada uma dessas vidas, ó Deus, para que esteja crescendo, como a tua palavra diz, como a luz da manhã que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E sobre a vida de cada um de nós, ó Deus, muito obrigado, porque a tua graça está sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua misericórdia, ó Deus. Obrigado porque podemos olhar para ti, em vez de olhar para os nossos problemas. Podemos olhar para o Senhor e saber que não estamos sozinhos. Temos esperança e sabemos que o Senhor é poderoso para cuidar de cada um de nós. Que a tua graça seja sobre cada um dos teus servos. Que ao sairmos daqui, sejamos despedidos desse momento, mas a tua presença continue sobre as nossas vidas de maneira marcante, ó Deus, abençoando-nos em tudo o que fizermos, no nome de Jesus. Amém.